deputado Felipe Barros anunciou na CPMI das Fake News que está elaborando uma representação que será enviada à Procuradoria-Geral da República, pedindo que o deputado Alexandre Frota seja enquadrado na Lei de Abuso de Autoridade, por utilizar os poderes da CPI para investigar e intimidar adversários políticos. Assista. O Congresso Nacional aprovou, senhor presidente, ano passado, a Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Está aqui, foi aprovado. Votei contra, mas foi aprovado. É uma lei válida. No artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, diz que ela é válida para os membros do Poder Legislativo. Ora, a atuação do deputado Alexandre Frota nessa comissão nada mais é, e está marcado em toda a sua presença nessa comissão, do que um abuso de autoridade. Porque se utiliza dessa comissão para impor seus anseios e suas vontades pessoais. O artigo 27 da Lei do Abuso de Autoridade diz o seguinte: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional de infração administrativa. É um crime. O deputado Alexandre Frota, mesmo sabendo que esses perfis não cometeram crime algum, mesmo tendo a negativa da Polícia Federal que disse que não cometeram crime algum, o deputado Alexandre Frota utiliza dos poderes e das prerrogativas dessa comissão para insistir na quebra de sigilo desses perfis. Artigo 30 da Lei do Abuso de Autoridade. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Ou seja, um outro dispositivo da Lei do Abuso de Autoridade que incide exatamente na conduta do deputado Alexandre Frota nessa comissão que, inclusive nas reuniões passadas, disse que o objetivo dele aqui era esse mesmo, que não queria investigar Deep Web, que não queria investigar mais nada, que só queria perseguir quem o critica na internet. Que na prática é esse o objetivo dessa CPI. Que, infelizmente, alguns deputados e alguns senadores utilizam essa CPI para, como o deputado Alexandre Frota, perseguir quem o critica na internet. Então, quero deixar aqui registrado que estamos finalizando uma representação perante o Procurador-Geral da República, solicitando que o deputado Alexandre Frota seja enquadrado na Lei de Abuso de Autoridade pelas condutas que eu narrei agora há pouco, porque essa comissão ela também tem responsabilidades. Como eu disse, nas próprias decisões do STF, aquilo que é válido para os magistrados também é válido para a gente. A gente não pode, como membro da comissão, utilizar essa comissão ao nosso bel prazer. Investigar quem a gente quer que seja investigado, sem prova, sem justa causa, sem nada. Que é o que o deputado Alexandre Frota frequentemente tem feito. Presidente, senhor Hans River, do Rio Nascimento, senhor advogado, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Eu ia abordar outro assunto na tarde de hoje, senhor presidente. Assunto este que aconteceu na reunião desta comissão na semana passada, e iniciar com esse assunto, só que vou deixar esse assunto para um segundo momento, e nesse primeiro momento vou fazer um grande apanhado do que nós discutimos na tarde de hoje, porque eu acho que o senhor Hans River contribuiu muito para os trabalhos dessa comissão e todas as perguntas já foram feitas. Inclusive, inúmeras perguntas repetidas e repetidas e repetidas, e o senhor Hans River, com a paciência de Jó, respondeu a todos. Mas é importante a gente fazer aqui, senhor presidente, um retrospecto que é o seguinte. Quem fez o requerimento convocando o senhor Hans River é o deputado Rui, do PT, do Partido dos Trabalhadores. E o fez porque, segundo a narrativa petista, a empresa que o senhor Hans River trabalhava prestou serviços para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, serviços de disparo de mensagens através de WhatsApp. Era essa a narrativa, Hans, que o Partido dos Trabalhadores estava e está a todo momento tentando emplacar aqui nessa CPMI. E, pelo depoimento do senhor, que esteve dentro da empresa trabalhando, ficou comprovado o contrário.
que aquilo, senhor presidente, senador Ângelo Coronel, que eu já disse algumas vezes nessa comissão, que o Partido dos Trabalhadores é bom em uma frase: acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Porque quando o senhor Hans River foi questionado sobre campanhas que ele trabalhou, ele afirmou categoricamente: uma das campanhas que ele trabalhou foi a do deputado Rui. Talvez seja por isso que o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do deputado Rui, queria que essa reunião fosse sigilosa. Porque quando eu cheguei nessa CPMI, relatora deputada Lídice da Mata, estava a discussão de transformar essa audiência em audiência privada, sem a participação de imprensa, sem a participação de assessores, enfim. Por que o Partido dos Trabalhadores não queria que essa audiência tivesse a transparência necessária, como todas as outras reuniões tiveram? Será que é porque descobriram, depois da convocação, que a empresa fez disparos em massas para o Partido dos Trabalhadores e que a empresa trabalhou, inclusive, para o próprio deputado Rui, do Partido dos Trabalhadores? Deputada Lídice da Mata, nossa relatora, essa talvez tenha sido uma das reuniões mais importantes dessa CPMI. E espero que todos esses fatos aqui narrados pelo senhor Hans River estejam consubstanciados no relatório de Vossa Excelência. Aliás, repito aqui, senhor presidente, o apelo que fiz no início dessa reunião. É fato, eu não estava aqui presente e não presenciei o questionamento que o deputado Rui fez para o nosso depoente, senhor Hans River. Não estava aqui presente. Mas o senhor Hans River fez aqui, nos microfones dessa comissão, uma denúncia gravíssima de que um deputado Rui, pelo que ele disse, praticou racismo com ele. Aqui a única pergunta que eu quero que o senhor Hans River responda no final da minha fala é se trabalhou para algum outro deputado ou senador presente nessa CPMI. Porque o nosso depoente, o senhor Hans River, já disse que trabalhou para o PT, o Rui, deputado Rui. Então, a pergunta é: trabalhou para mais alguém deste plenário? Pode me responder no final. E aí, senhor Hans River, inclusive quando for responder os questionamentos, pode terminar o raciocínio de perguntas passadas que Vossa Excelência estava tentando construir o seu raciocínio e por inúmeras vezes foi cortado. Não deixaram o senhor terminar o seu raciocínio. E, coincidentemente, todas as vezes que lhe cortaram foi de políticos do Partido dos Trabalhadores. Não deixavam o senhor terminar o raciocínio. E algo me comoveu aqui, senador Ângelo Coronel. O senhor Hans River disse que, depois da matéria irresponsável da senhora Patrícia Campos Melo, ele não consegue mais emprego, não consegue sequer dinheiro para comprar insulina, uma vez que ele é diabético. Na minha opinião, nós temos que convocar a jornalista Patrícia Campos Melo para estar aqui presente. Não, convocar. Nós temos que convocá-la para estar aqui presente, porque é óbvio e certo que o jornalismo é essencial para a democracia. E justamente por ser essencial à democracia que o jornalista também tem as suas responsabilidades e os seus deveres. O que o senhor Hans River narrou é, no mínimo, imoral da conduta da senhora Patrícia Campos Melo. Posso só interromper? Eu tenho mais 3 mensagens para mostrar a respeito disso que ele está falando. Pode ser no final? Só para... E aí, senhor presidente, hoje o tiro saiu pela culatra. O Partido dos Trabalhadores, que trouxe o senhor Hans River aqui, achando que ia prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, foi o contrário. E isso é necessário que a gente deixe registrado aqui. Aliás, se o pessoal do Aquário que está filmando aí puder filmar o nosso plenário,
né, nas outras reuniões, o pessoal do Partido dos Trabalhadores estava aqui, lotando as galerias. Tudo lotado. Hoje só temos alguns, poucos. Muito desanimados hoje, inclusive. Agora, partindo para o assunto da semana passada, senhor presidente. Essa CPI, e qualquer CPI ou CPMI, ela tem poder de investigação. Isso está na nossa Constituição Federal, aqui no artigo 58, parágrafo 3º. Já foi decidido inúmeras vezes pelo próprio STF, está no nosso regimento, ou seja, CPMI e CPI têm poder de investigação. Isso é um fato. Assim, da mesma forma que, por exemplo, um delegado não pode abrir um inquérito sem justa causa ou sem fato motivado, um parlamentar também não pode usar essa CPMI para satisfação dos seus anseios particulares. Se não tiver justa causa ou o fato não for motivado. Mas o caso concreto, e eu fiz essas duas premissas porque eu quero falar sobre esse caso concreto, é o seguinte: o deputado Alexandre Frota protocolou na Polícia Federal e protocolou nessa comissão este requerimento que está em minhas mãos, pedindo a quebra de sigilo de alguns perfis que se utilizam de pseudônimos no Twitter. Veja bem, a Polícia Federal, como bem ressaltado pela nossa amiga deputada Caroline Detoni, respondeu ao deputado Alexandre Frota dizendo que não havia qualquer indício de crimes, que aquilo que o Frota juntou na Polícia Federal, que foi o mesmo que ele juntou aqui nessa comissão, aquilo era no máximo um apanhado de inúmeras críticas que perfis fazem na internet, que estava longe de ser crime. O deputado Alexandre Frota, mesmo com a negativa da Polícia Federal, protocolou nessa comissão um requerimento que foi aprovado, que é esse que eu juntei em minhas mãos, um requerimento que foi aprovado, pedindo a mesma coisa que ele havia pedido para a Polícia Federal. Ou seja, a quebra do sigilo desses perfis do Twitter que são pseudônimos. Acontece, senhor presidente, que no artigo 19 do nosso Código Civil está lá: pseudônimo adotado para atividades lícitas, como é o caso, goza da proteção que se dá ao nome. Nosso Código Civil, direitos de personalidade. O STF, no caso do livro que um autor usava o pseudônimo Eduardo Cunha, o STF decidiu, no agravo regimental na reclamação 26884, a ministra Rosa Weber decidiu que, no nosso ordenamento jurídico, é possível utilizarmos de pseudônimos, como foi, inclusive, em toda a história do Brasil, né, com inúmeros artistas usando pseudônimos. Veja só, a própria jurisprudência do STF, a nossa Suprema Corte, já decidiu que as CPIs, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incidem sobre os magistrados, quando no exercício de igual prerrogativa. Ou seja, as normas que incidem sobre os magistrados também incidem para nós, deputados e senadores membros dessa CPI. E também, a jurisprudência do STF diz o seguinte: CPI não tem poder jurídico de, mediante requisição a operadoras de telefonia, de cópias de decisão nem de mandado judicial de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é oponível à CPI, representando expressa limitação aos seus poderes constitucionais. Decisão no mandado de segurança 27483, decidido pelo STF. O Congresso Nacional aprovou, senhor presidente, ano passado, a Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Está aqui, foi aprovado. Votei contra, mas foi aprovado. É uma lei válida. No artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, diz que ela é válida para os membros do Poder Legislativo. Ora, a atuação do deputado Alexandre Frota nessa comissão nada mais é, e está marcado em toda a sua
presença nessa comissão do que um abuso de autoridade. Porque se utiliza dessa comissão para impor seus anseios e suas vontades pessoais. O artigo 27 da Lei do Abuso de Autoridade diz o seguinte: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. É um crime. O deputado Alexandre Frota, mesmo sabendo que esses perfis não cometeram crime algum, mesmo tendo a negativa da Polícia Federal que disse que não cometeram crime algum, o deputado Alexandre Frota utiliza dos poderes e das prerrogativas dessa comissão para insistir na quebra de sigilo desses perfis. Artigo 30 da Lei do Abuso de Autoridade. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Ou seja, um outro dispositivo da Lei do Abuso de Autoridade que incide exatamente na conduta do deputado Alexandre Frota nessa comissão que, inclusive nas reuniões passadas, disse que o objetivo dele aqui era esse mesmo, que não queria investigar Deep Web, que não queria investigar mais nada, que só queria perseguir quem o critica na internet. Que na prática é esse o objetivo dessa CPI. Que, infelizmente, alguns deputados e alguns senadores utilizam essa CPI para, como o deputado Alexandre Frota, perseguir quem o critica na internet. Então, quero deixar aqui registrado que estamos finalizando uma representação perante o Procurador-Geral da República, solicitando que o deputado Alexandre Frota seja enquadrado na Lei de Abuso de Autoridade pelas condutas que eu narrei agora há pouco, porque essa comissão ela também tem responsabilidades. Como eu disse, nas próprias decisões do STF, aquilo que é válido para os magistrados também é válido para a gente. A gente não pode, como membro da comissão, utilizar essa comissão ao nosso bel prazer. Investigar quem a gente quer que seja investigado, sem prova, sem justa causa, sem nada, que é o que o deputado Alexandre Frota frequentemente tem feito. Então, para finalizar, senhor Hans River, obrigado pela participação, parabéns pela coragem, parabéns pela honestidade, por ter se mantido fiel. Fica aqui a pergunta se, além do deputado Rui Falcão, o senhor já trabalhou para outros parlamentares aqui desse plenário. Que Deus lhe abençoe e lhe dê oportunidades que foram retiradas depois da matéria da senhora Patrícia Campos Melo. Então comunico aqui, senhor presidente, que nós ingressaremos com essa representação com o deputado Alexandre Frota. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.